como prometi a vocês, estou de volta no programa Pulsila em Revista e adivinhe com quem? Constance Zan. Como vai, Constance? Tudo bem? Tudo bom, Márcia? Tudo ótimo. Vamos agora às novas dicas e curiosidades sobre casamento. Eu tenho visto muitas pessoas falarem da decoração e do buquê. O buquê tem que coordenar, tem que combinar com a decoração? Não, de maneira alguma. A cor da decoração é uma história, o buquê é outra. Ele tem que ser pensado para combinar com o vestido. Combinar com o estilo daquele vestido da noiva ou do casamento. Agora, uma curiosidade é que a moda é o buquê de Santo Antônio. Você já viu? Não. O que seria o buquê de Santo Antônio? Para o noivo? Para a noiva? Como é que é? Ao invés de jogar o buquê de flores, ela joga, é como se fosse assim, um apanhado de vários bonequinhos de Santo Antônio. E aí várias amigas têm chance de pegar. Cada uma pega um Santo Antônio para poder casar, entendeu? Então, antes era só uma que era sortuda e agora são várias. Ai, que delícia. Então, na verdade, aumentou a chance da mulherada, Isso. né? É divertido, né? Muito bacana. Hoje em dia, os casamentos são mais cenas cinematográficas. Tem coisas de Hollywood. A gente estava conversando até há pouco sobre essa história, né? Do excesso de banda. O que você acha de banda em casamento, Constance? Eu acho que a banda pode ser muito animada, né? Uma banda que toca músicas assim que todo mundo gosta, sabe? Sim. Eu acho que anima a festa. E uma festa animada acho que é o que os noivos querem. A única coisa que eu penso é se a banda, assim, às vezes levar um artista muito conhecido, se isso não tira o foco dos noivos e fica pro show, né? Às vezes eu penso que o casamento é para os noivos celebrarem com os amigos e fica todo mundo olhando assim o artista. Eu acho, não sei, acho que perde um pouco o espírito da festa de casamento. Mas, assim, com certeza os shows animam, né? Não, porque muitas noivas chegam pra mim e falam assim, olha, o que você pensa do seu casamento? Elas falam, eu quero balada. Elas só querem saber de balada. Aí elas se jogam na pista e ficam a noite inteira e nem passam as mesas mais. O que eu acho que os convidados também merecem uma atenção. Você não concorda? Eu acho que independente do número de convidados, tem que cumprimentar todo mundo, agradecer pela presença, porque é um cuidado. Eu acho que é uma questão de educação, né? Claro. Você aquelas pessoas, eu acho que você tem que sim cumprimentar. Mesmo, às vezes as pessoas ficam assim com um pouquinho de preguiça quando tem muito convidado. E aí tem aquele jeito que talvez seja um pouquinho chato, mas é a solução mais prática, na minha opinião, que é ficar cumprimentando na porta. Vai fazer aquela fileira e vai recebendo todos os convidados na entrada. Pronto, já resolve ali o problema. E depois vai dançar. Porque se você que é noiva, que vai casar, que quer se jogar na pista, se jogue. Mas antes agradeça as pessoas que foram te ver. Porque aqui a gente dá dicas e a gente dá dicas sinceras, na verdade. Não pode ficar toda hora só falando. E falando em convidados, eu tenho visto também casamentos de 500 pessoas, 700 pessoas, com um mar de padrinhos. Existe alguma regra? Eu acho que, em primeiro lugar, acho que tem que pensar se cabe, né? Uma capelinha é diferente de uma catedral, né? Então, primeiro ver o tamanho desse altar. Fica estranho quando ficam as pessoas muito espremidas lá em cima. Então, em alguns casos, quando tem muitos padrinhos, acabam sentando nas primeiras fileiras, né? É uma opção. Mas eu acho que é um número bom, porque no Brasil todo mundo tem muito amigo, né? Então, é sempre difícil. Convida um, aí não convida outro. Causa um mal-estar na turma. Então, acho que um bom número, limite, 10 casais para cada lado, tá bom pra você? Eu acho que tá excelente. Tá bom, né? Tá. Porque vamos combinar, a gente tem muitos amigos, tudo, mas amigos daquele que você quer que esteja ao seu lado, acho que 10 para cada um. Sabe o que é uma ideia também? Que eu vejo em alguns casos, e eu vou fazer no meu, é o seguinte, a gente escolheu pessoas que representam um grupo. Então, tem um amigo de infância, um amigo da faculdade, um amigo da vida adulta. Fantástico. E aí cada um representa um grupo, porque senão, realmente, eu teria vontade de colocar 40 pessoas, mas é muito, não dá. Então, escolhi um representante e que todos se sintam prestigiados. Um representante de cada fase da sua vida, é isso, né? Olha, isso realmente foi espetacular. No meu, eu também vou fazer isso, viu? E você parece que tá vindo um casamento breve aí, é verdade? Como é que fica? Vou me casar no ano que vem. Ótimo. Olha, então fiquem ligados no site da Constance. Vocês imaginam que vai ser de chique e de elegante. Eu garanto que vai estar nesse casamento. E aí, Constance, você tem mais alguma coisa a falar para o pessoal de Manaus? Para alguma dica de moda ou de casamento? Ou algum recado que você gostaria de dar para os nossos telespectadores?
Olha, a gente tem tantas coisas que a gente poderia falar, né? A gente poderia ficar aqui horas ainda, o dia todo. Né? Mas é o que eu falei no programa anterior. Eu acho que os noivos têm que realizar o sonho deles. Não se importar tanto com o que as outras pessoas vão pensar. É uma festa única, familiar. Então, não se preocupar se tudo vai estar perfeito. Ou então priorizar o que é importante para eles. Às vezes nem todo mundo tem um orçamento para fazer aquele casamento de sonho ou cinematográfico que a gente vê. Então, priorizar o que é importante para aquela família. Se é uma boa comida, se é uma música animada, se é uma família muito animada, enfim. Então, tentar priorizar isso e fazer e não se preocupar com o que as outras pessoas vão falar, porque sempre vai ter pessoa que vai falar bem e pessoa que vai falar mal. Não é verdade? No casamento que gasta milhões de reais, sempre tem gente falando mal. Então, o melhor é assim, não se preocupa e faz o seu sonho. Exatamente, ela está coberta de razão, porque, olha, sonho, gente, como diz o outro, mas sonho não tem preço. Mas tem preço sim, às vezes tem sonho que sai caro, é verdade. Então, mas alguns são muito caros, não? Outra grande dúvida também é sobre a decoração aérea, em relação ao número de convidados e decoração aérea. Como é que é essa história de, hoje em dia todo mundo está fazendo, inclusive orquídeas phalaenopsis, eu vi esses dias que são não naturais, você já ouviu falar disso? Eu sei que alguns floristas misturam flores, isso existe, com naturais e as artificiais, porque às vezes não consegue aquele tipo, e às vezes em um arranjo assim que está longe, você não sabe muito bem. Ver, um arranjo aéreo, por exemplo, né, numa decoração aérea, você não consegue enxergar também, então eu acho que é uma possibilidade. E os arranjos subiram justamente por isso, né? Primeiro porque alguns lugares são muito altos, então para trazer um conforto, uma sensação de aconchego. E também para liberar um pouco o espaço embaixo, né? Quando tem muitos convidados é uma boa opção. É uma ótima opção, porque tem aquela história, gente, do convite, né? Como é que a gente faz? Tem a grande pergunta. Como é que eu corto as pessoas? A lista está estourando. E aí? Eu falo, olha, é uma coisa tão delicada cada um tem que ver quem é a pessoa mais importante. Então eu falo, a melhor coisa é começar com antecedência o casamento. Quanto tempo você acha que as pessoas devem começar, Constância? Tem gente que começa a planejar o casamento 2 anos de antecedência. Eu acho muito. Eu acho desgastante pro casal. Mas em algumas cidades preciso dessa antecedência para conseguir vaga na igreja, né? Sim, então tem isso também. Mas acho que 1 ano de antecedência tá bom para se organizar. Eu concordo. 1 ano, eu como organizadora, assim, 1 ano acho excelente. Né? Porque não te tira tanto pique de esperar demais. A espera é menor, né? Imagina 2 anos de ansiedade. É muita coisa. Dá para ter quase 2 filhos. Né? Mas aí quando começa a pensar no casamento, eu acho que já é bom começar a pensar na lista também, porque vai ser o item mais difícil. Não é fácil cortar pessoas. E acho que muita gente até gostaria de convidar todo mundo, mas a gente sabe também que fica muito caro, né? Exatamente. Ou a pessoa não quer um casamento tão grande, ou fica muito caro. E cortar é aquela coisa mais delicada. É a maior saia justa que existe. Eu sempre, a dica que eu dou a dica que eu dou é assim, se você tem um casamento para 300 pessoas e você tem 350 convidados, não corte ninguém. 50 convidados, você tem uma quebra de 10, 15% e aí fica tudo bem. Mas se você está com 450 convidados e aí sim você vai ter quer fazer o casamento para 300 pessoas, aí realmente você vai ter que priorizar ou a lista do pai, que geralmente é muito maior, né, ou a sua. Porque eu acho que não dá, né? E um casamento é bacana quando tem um conjunto de todos, né? Então quando eu falo assim, mas tem 40, 50 pessoas em acesso, eu falo, não, deixa todo mundo, seja gentil. Porque o que eu tenho visto também é que as pessoas, por esse excesso de eventos e essa escassez de tempo, temos muito no-shows em casamentos. E isso faz com que, às vezes, os casamentos nunca vão ficar vazios, lógico, né? Mas não precisava ter sido cortado. Né? A quebra tem sido muito grande, não é? Você tem visto isso também? É verdade. E principalmente, acho que é bom lembrar quando tem convidados de fora, né? Sim. Quando tem convidados de fora, a quebra é muito maior. A quebra é muito maior com convidados de fora. Pois é, Constância, olha, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por nos receber.
ok? Eu quero que você dê aos nossos telespectadores o seu contato, porque eles devem estar ansiosos, novamente, por favor. É www.constancezan.com, mas como eu disse da outra vez, o Google acha qualquer grafia, então pode errar que não tem problema. O nome da Constância já é chique, né, gente? Vamos combinar, né? E o sobrenome, então, nem se fala, mas é só você dar uma googada lá que você acha. Eu agradeço aos meus telespectadores por nos ouvir, por nos assistirem, e fico por aqui no programa Drucila em Revista, e até a próxima.